Onde estão os famintos e sedentos do Senhor? Tem um aqui, ó. Então, se tem mais aí, está no momento de falar: Senhor, o que tem guardado nesse rapaz aqui, ó, arranca dele porque eu preciso hoje. Aleluia. Ora, fala: Senhor, o que está guardado no depósito da vida do Léo, eu preciso, então arranca de dentro dele, me dá, porque eu quero receber hoje. Aleluia. Feche teus olhos, estenda as mãos sobre esse lugar, para frente, e libere sobre a vida do pastor Léo palavra de bênção. Libere fome e sede daquilo que Deus tem guardado no bom depósito dele, para que seja liberado sobre nós essa noite. Pai, nós abençoamos o Léo, Senhor, declaramos sobre ele autoridade, graça, declaramos unção, Senhor, poder do Senhor. Que tudo que o Senhor tem guardado dentro dele para as nossas vidas hoje seja liberado. Dá a ele, Senhor querido, poder para liberar aquilo que Tu tens sobre as nossas vidas. Nós os abençoamos, Pai. Sabemos que ele é Teu filho, sabemos que ele faz parte dessa casa, ele é autoridade nessa casa. E que Ele libere tudo o que tem guardado dentro dele para nós hoje, Senhor. Nesse dia nós queremos e nós queremos receber, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Sabe, irmãos, eu com grande temor hoje me coloco aqui diante de vocês, diante do Senhor, para compartilhar aquilo que eu creio que o Senhor quer compartilhar essa noite aqui. E enquanto eu estava sentado ali, irmãos, enquanto estava acontecendo o louvor, eu senti algo e continuo sentindo que o Espírito Santo, Ele quer fluir no nosso meio, Ele quer ministrar os nossos corações, amém? Eu creio que nós podemos, irmãos, e eu gosto muito disso, de preparar um tempo para o Senhor, de ler a Bíblia, de estudar, de orar, de buscar nele, e registrar algumas coisas que Ele vem falando comigo durante esses dias. Eu gosto muito de me preparar para isso, sabe? Mas eu percebo, irmãos, que o Espírito ele tem mais para falar, não só de algumas coisas que eu tenho anotado aqui. E por isso, irmãos, eu gostaria de me colocar na dependência do Espírito essa noite, amém? Que Ele possa conduzir, que Ele possa guiar tudo que a gente for conversar hoje. E eu peço também que você me ajude nessa questão, que a gente possa construir juntos isso. Então, se você tiver alguma coisa para anotar, se você tiver alguma coisa para escrever, anote os versículos que a gente vai falar hoje. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Irmãos, sabe que eu gosto muito de compartilhar aquilo que o Senhor tem trabalhado no meu coração. E eu tenho aprendido nessa casa que nós temos que cuidar com aquilo que nós falamos e buscar falar aquilo que nós estamos buscando viver. Pregar aquilo que nós vivemos. Eu acho que isso é muito importante diante do Senhor, amém? E há alguns dias já o Senhor vem falando algumas coisas ao meu coração, e eu tenho refletido muito sobre isso. Eu tenho refletido muito quando alguns ministros vêm aqui, quando os pastores da casa também ministram, e eu escuto e eu pego aquilo para mim e eu vou digerindo aquilo. Mas eu confesso, irmão, que nesses últimos dias, uma coisa que me pegou bastante foi quando foi tratado aqui muito sobre questões relacionadas ao final dos tempos, à volta de Jesus. E isso me fez refletir muito, irmãos, e eu confesso que eu estou ainda refletindo sobre isso e digerindo muitas coisas que foram ditas aqui. E eu peguei isso muito para mim, sabe, porque eu pensei: Deus, como que eu tenho me preparado para isso? E eu me coloquei diante do Senhor e eu falei: Senhor, como que eu tenho aguardado a vinda de Jesus? Como está a minha expectativa com relação a isso? Sabe, irmãos, o que o pastor Isaías falou aqui no começo é muito relevante, porque a gente vai conversar hoje. Por isso que eu disse que eu sinto, de fato, que tem um Espírito ministrador aqui. O Espírito do Senhor está ministrando aqui, porque eu quero muito colocar isso diante de vocês hoje. Como que estamos vivendo agora? Nós sabemos que muitas coisas, irmãos, podem acontecer, amém? Nós sabemos que alguns acontecimentos estão relacionados ao fim dos tempos e, de fato, alguns vão acontecer. Eu não quero entrar no mérito aqui de falar o que vai ser,
porque eu creio que, assim como diz a palavra, que as coisas ocultas pertencem ao Senhor e as reveladas a nós, eu quero só falar do nosso coração com relação a isso. Como que nós estamos preparados, como que nós estamos nos preparando para isso? Sabe, irmãos, que o Senhor tem compartilhado no meu coração é algo muito simples. É se nós estamos sendo intensos ou inconstantes nele. E isso é muito relevante porque nós temos vivido e ouvido nesses dias. Porque isso vai fazer toda a diferença como igreja numa cidade que nós estamos inseridos. Irmãos, essa noite a gente vai ter um texto base aqui para a gente poder compartilhar e ministrar aquilo que o Senhor quer falar conosco. E eu peço que vocês abram lá em Filipenses, capítulo 1. Versículo 19 até o 24. Repetindo, Filipenses 1, versículo 19 até o 24. Irmãos, antes da gente ler, deixa eu só falar mais uma coisa. Eu também tenho conversado com muitas pessoas, não só aqui da casa, mas de outros lugares, que congregam em outros lugares também, e eu tenho percebido uma coisa, que esse assunto sobre a volta de Jesus, sobre o que nós estamos vendo esse dia, tem sido muito recorrente, não foi só aqui que nós estudamos sobre isso. Em todos os lugares e com todas as pessoas que eu conversei, eles têm dado um ênfase para isso, irmãos. E eu creio que, devido a esse motivo, essas pessoas que a gente tem conversado, os nossos irmãos, estão cientes de algumas coisas que vão acontecer. E sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho pensado muito também, que foi algo que o pastor falou aqui, é que nós não podemos ficar vivendo de domingo em domingo. Parece que nós nos tornamos dependentes disso, sabe? Eu chego aqui domingo, eu venho, eu queimo, eu choro, eu canto uma música, e amanhã é outra coisa. Parece que eu mudei de vida, nós nos habituamos a isso. E isso, irmãos, nos leva para um lugar de inconstância no Senhor, não num lugar de intensidade. E hoje, irmãos, com relação a esse texto aqui, eu quero falar sobre esse assunto. E assim como eu tenho refletido muito, eu peço, irmãos, que vocês reflitam também. Porque isso aqui é para eu pegar para mim e falar: Deus, eu tenho sido intenso ou eu tenho sido inconstante? Porque nós não podemos pegar uma palavra e jogar para alguém. Não, nós temos que pegar isso para nós e fazer uma pergunta de como eu tenho levado a minha vida. Quando Jesus anunciou lá que alguém iria traí-lo, todos os discípulos perguntaram: serei eu? Serei eu? Serei eu? Todo mundo ali sondando o próprio coração, irmãos, e essa noite é para mim e para você também, que nós possamos refletir e praticar também muitas coisas que nós ouvimos. Amém? Vamos lá em Filipenses então, versículo 19 até o 24, diz assim: pois estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo com ansiedade e grande esperança, que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo durante a hora da morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Mas se entendo que, por vossa causa, é mais necessário que eu permaneça no corpo. Agora pulo lá para o 29. Porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Em algumas versões diz, no lugar de sofrer, diz padecer por Ele. Irmãos, o meu desejo nessa noite não é falar algumas coisas aqui que vai atingir o nosso emocional, mas eu creio que algo vai ser ativado dentro de nós, para que amanhã não seja diferente de hoje, irmãos. Para que amanhã o que foi ativado aqui, o que foi aceso aqui, continue queimando, irmãos. E é nisso que eu creio. Eu não creio que nós podemos amanhã ser diferentes do que nós recebemos hoje, irmãos. Nós temos que ser intensos na presença de Deus. E eu sei que muitos podem dizer, mas eu busco a Deus, eu sou intenso. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa: isso é uma fonte inesgotável. Se eu sou intenso, eu consigo ser mais intenso.
Se eu busco, eu consigo buscar mais, irmãos. Eu não posso me satisfazer de vir aqui à noite somente, vir aqui e o Senhor vem como um rio e nos lava, e nos molha, e nos limpa, e amanhã eu tenho uma vida diferente. Não, irmãos, Ele é um rio que você pode mergulhar todos os dias, amém? E é isso, irmãos, é para isso que nós somos chamados, irmãos, para sermos intensos na presença dEle. Assim como Paulo, irmãos, eu quero utilizar ele como exemplo hoje, que para mim é um dos grandes exemplos na palavra de Deus, é o apóstolo Paulo. E eu quero utilizar esse texto como base para que a gente possa caminhar nisso. Sabe, irmãos, lendo esse texto, principalmente na parte do começo ali, eu percebo que Paulo ele tinha um desejo muito grande de estar com o Senhor. E ele diz isso, né, porque o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, porque é infinitamente melhor estar com Ele. E o que eu quero que a gente reflita hoje é justamente isso. Qual que é o desejo do nosso coração? Sabe, irmãos, no Brasil hoje, é muito tranquilo, digamos assim, com relação ao Evangelho, com relação à liberdade que nós temos hoje. Mas como eu falei, nós não sabemos todas as coisas que vão acontecer. Nós sabemos que Jesus está às portas, ele está voltando, sim. Algumas coisas vão acontecer, O que exatamente, irmãos? Eu só quero que nós estejamos preparados, independente do que seja. Eu quero que o nosso coração, é o desejo que eu tenho nessa noite, que o nosso coração ele seja desejoso da presença de Deus, assim como Paulo descreveu aqui. Porque, irmãos, eu tenho que desejar glorificar o Senhor, seja em vida, seja em morte, assim como Paulo falou ali no versículo 20. Esse deve ser o desejo que queima o meu coração. E sabe, irmãos, que eu penso que Paulo ele não falou essas coisas na emoção. Isso não são palavras, não são falas de uma pessoa que é inconstante com Deus. Não é possível eu chegar e falar: Deus, eu quero te honrar na minha vida, eu quero te honrar também na minha morte, selar isso com o meu sangue. Não é possível que alguém fale isso e seja algo de uma pessoa inconstante. Não, irmãos, ele tinha um relacionamento estreito com Deus. Ele era intenso no relacionamento com Deus. E eu creio que se nós formos intensos, irmãos, nós também conseguiremos dizer muitas coisas como essas. E não apenas dizer, mas vivê-las, principalmente. Ali no verso, irmãos, entre os versos 21 e 23, ele diz: o viver é Cristo, morrer é lucro. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Sabe o que isso me diz, irmãos? Que mesmo ele querendo estar com Deus, e nós lemos ali os versículos seguintes, por amor a Deus, ele sabia que ele também tinha uma missão para cumprir aqui. Ele tinha uma missão para concluir. E ele dizia: cara, estar com Cristo é infinitamente melhor. Imagina, eu vou morar com meu pai, o meu amado, eu quero estar com Ele. Mas por amor a vós, por amor, irmãos. Paulo, ele amava as pessoas, e foi pelas pessoas que Jesus morreu, que Jesus foi crucificado por mim e por você. E foi por isso que ele entregou. Foi por isso que ele entregou a própria vida, e não só ele, todos os apóstolos. Nós vamos ver hoje aqui que todos eles entregaram as vidas. Sabe, irmãos, eu vejo em Paulo que ele era muito intenso e ele não tinha o desejo de agradar a homens. O desejo dele era sim agradar a Deus. O desejo dele era estar com Deus. E eu queria abrir mais um texto com vocês rapidamente para falar sobre isso. Gálatas capítulo 1. Volta um pouquinho. Gálatas 1. Do 8 até o 10. Diz assim. Amém? Abriram? Amém? Diz assim, Gálatas 1, versículo 8. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu vos anuncie um evangelho diferente do que vos já pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei, antes declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens, ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Isso é bem, um pouco contrastante com o que a gente falou agora há pouco, né? Porque Paulo ele não agradava a homens, mas ele servia a homens.
porque ele sabia que servindo aos irmãos, ele estava servindo a Deus, que foi por isso que Deus entregou a vida, como eu já disse. E sabe, irmãos, o que eu percebo? Que muitas vezes, assim como o pastor falou também, nós vamos na inércia. E eu achei interessante falar hoje, aqui, o que é inércia? Né? O que é essa palavrinha que nós falamos tanto, e é uma palavra tão real às vezes em nosso meio? Inércia, resumindo de uma forma bem simples, é a tendência de eu me manter em movimento. Por exemplo, se tem alguma coisa que eu estou dentro, digamos um veículo, ele está em movimento, e eu estou dentro dele, a hora que ele freia bruscamente, a minha tendência é de se manter em movimento, certo? E muitas vezes, irmãos, por sermos inconstantes, e isso é um perigo muito grande, que nós corremos de estar na inércia, é de sermos levados por qualquer vento de doutrinas. E tem um versículo que fala exatamente sobre isso, irmãos, e eu queria que vocês abrissem rapidamente também, em Efésios 4, pula um livro para frente só, Efésios 4, versículo 14, e ele fala justamente isso, irmãos, porque aonde o vento levar, onde o vento soprar, um vento de doutrina, eu vou na inércia, eu vou no embalo, eu vou junto, opa, soprou para cá, agora eu estou dentro disso, opa, soprou para cá, eu estou dentro disso. Sabe que na atualidade, irmãos, nós temos visto muitos conceitos filosóficos no nosso meio, e isso, infelizmente, irmãos, deveria ser uma ferramenta, mas infelizmente tem nos afastado do verdadeiro propósito, se usado da maneira errada. Então, irmãos, nós temos que conhecer principalmente a palavra do Senhor. Ela vai ser o nosso norte, ela vai ser o nosso guia, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. E olha o que diz no versículo 14 de Efésios 4. Sabe, antes de tudo aqui, esse versículo está dentro de um contexto que Paulo está falando, que uns são chamados para mestres, apóstolos, profetas, etc. E ele vai dando algumas direções, e no versículo 14 ele diz: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, ou, em outras versões, que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam, fraudulosamente. Sabe, irmãos, eu grifei aqui, para que não sejamos meninos inconstantes, anote essa palavra, inconstantes. Isso é muito importante para nós, irmãos, porque nós temos que buscar essa intensidade no relacionamento com Deus. E quando nós somos inconstantes e nós focamos em doutrinas de homens, o nosso foco sai de Deus, e a nossa visão, ela fica turva, desfoca, e isso é um problema, porque nós começamos a fazer algumas coisas não mais para agradar a Deus, mas para agradar a homens. E como disse Paulo, irmãos, nós não temos que agradar a homens, nós temos que agradar o Senhor, amém? E esses dias eu estava vendo um vídeo e eu fiquei muito chocado, na verdade. Eu não fiquei impactado, eu fiquei chocado. Que é uma irmã que estava falando, 5 minutinhos assim. Abri no Facebook, deixa eu ouvir. E ela é uma mulher de Deus, bênção. E ela estava contando uma história que algumas pessoas lá do lugar que ela congrega, eles levavam um envelope vazio no gasofilácio só para o pastor ver que eles estavam levando alguma coisa. Misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Irmãos, isso é ser inconstante, isso é estar totalmente fora do foco. Fazer alguma coisa para que os homens vejam, para que alguém veja, irmãos. Sendo que a nossa principal meta é agradar ao Senhor. Nós temos que ajustar o nosso foco. Onde que está o temor, irmãos? Isso eu estou falando alguma coisa e eu oro e desejo, irmãos, que não aconteça em nosso meio. Para que realmente, irmãos, nós possamos fazer tudo para a glória de Deus, assim como diz lá em 1 Coríntios. Quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que você faça, faça tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória dele, irmãos. Não se importe se você está agradando alguém, irmãos. Jesus não agradou muitos de sua época. Os apóstolos não agradaram muitos, mas o mais importante é que eles agradaram o Senhor. E quando nós estamos desfocados, irmãos, o nosso foco muda para os homens, como eu disse, e começa um negócio de muito eu. Porque eu faço, eu vou lá e eu prego, eu vou e eu evangelizo, eu vou na rua, e eu vou não sei aonde. Irmãos, isso é muito perigoso, sabe por quê? Porque em Provérbios 27:2 diz que um outro te louve e não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. Em 2 Coríntios 10:18 diz: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele quem o Senhor louva. Amém, irmãos? Busque agradar ao Senhor, seja intenso nele, reajuste o foco. Nós temos que reajustar o nosso foco, irmãos, e buscar essa intensidade.
E eu pergunto, irmãos, esses sintomas que eu falei agora é de alguém intenso ou de alguém inconstante? Nós já vimos agora há pouco, um pouco antes ali falando de Paulo, e nós vimos o que é o desejo de alguém intenso. É estar com o Senhor, irmão, custe o que custar. É não se importar, irmãos, com coisas terrenas, porque o tesouro nosso não está aqui, está no céu. Amém? Irmãos, e no versículo 24, lá de onde nós estávamos, em Filipenses, que estávamos usando como texto base, Filipenses 1:24. Vamos lá, rapidinho. Foi o penúltimo versículo que a gente leu. Ele disse: mas entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Irmãos, eu gostaria de compartilhar algo com vocês que eu estou lendo no momento. Eu estou terminando já, na verdade, que é um livro chamado O Livro dos Mártires. E eu estou bem no finalzinho. Na verdade, eu demorei bastante tempo para ler, porque eu fui pausando algumas vezes, porque eu estava com muito trabalho nesses dias. E agora eu consegui pegar ele, né, para ler com mais constância. Eu estou bem no finalzinho. E eu confesso para vocês, irmãos, que eu fui muito impactado. E eu estou sendo muito impactado. E isso tem sido uma coisa também, irmãos, que tem mudado o meu jeito de pensar, que é o testemunho dos meus irmãos, que eu li naquele livro, e que eu estou lendo ainda, na verdade. Sabe, irmãos, muitos, inclusive o próprio Cristo, selaram esse relacionamento, selaram esse compromisso com Deus com o próprio sangue. É como eu disse, irmãos, hoje é tranquilo, cara. A gente vive num país tranquilo, vocês sabem disso. Talvez a perseguição chegue ou não, eu não sei. Mas eu quero saber o seguinte, e o nosso desejo, qual tem sido? Independente, irmão, de perseguição ou não, como é que tem sido o meu e o teu desejo? É estar com Ele? É sermos intensos nele? Ou será que esse comodismo tem nos tirado desse relacionamento de intensidade com o Senhor? Irmãos, isso é algo muito sério. E às vezes eu penso, irmão, será que a falta de perseguição no Brasil talvez seja um problema para nós? Não sei, vou deixar isso para que você reflita. Sabe, irmãos, tem um irmão que mexeu muito comigo. E eu vou deixar um incentivo para você ler. Eu não vou falar tudo, eu vou falar de uma pessoa só. Foi um dos últimos que eu li e que foi para mim, assim, o que mais mexeu comigo. Tinha um cara lá por volta de 1500, que o livro foi escrito nessa época, por um cara daquela época, né, o John Fox. E um rapaz que viveu naquela época, ele chamava Ridley, o nome dele, eu não sei se é assim que pronuncia. E ele era um cara que pregava o evangelho verdadeiro. E, irmãos, eu digo para vocês que naquela época os cristãos, eles eram perseguidos ferozmente. E às vezes o cara não precisava ser pregador da palavra para o cara ser perseguido e para o cara ir para uma fogueira. Bastava apenas ele crer no Senhor e crer no evangelho verdadeiro. E sabe que esse irmão, ele passou por um julgamento, e, né, dentro lá dos moldes daquela época, e quando foi para ele ser executado, uma noite antes ele estava hospedado na casa de um casal, e tinha uma guarda junto ali na parte de fora, com medo que ele fugisse. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ele pegou e ele disse o seguinte, ele convidou, ele ia ser queimado no outro dia, imagina isso, ele convidou as pessoas que estavam na casa dele para as bodas dele. Ele falou, é certo que amanhã eu vou me casar, porque eu vou encontrar o meu amado. E sabe, irmãos, isso mexeu muito comigo, cara. Pelo simples fato de que talvez o meu coração não estivesse tão desejoso quanto o dele quando ele falou isso. E eu creio, irmãos, que o nosso coração ele tem que se mover para isso, para que nós tenhamos uma intensidade com o Senhor, irmãos. Eu incentivo você, se você puder, se você adquirir, se você emprestar, eu não sei, leia. Se você tiver tempo, não deixe de ler a Bíblia, amém? A Bíblia em primeiro. Mas se você tiver tempo, disponibilidade, disposição, leia, irmãos. E isso mexeu muito comigo, e daí a mulher começou a chorar, porque não é possível que esse cara está alegre com isso. E daí ele diz assim para ela, agora eu sei de fato que você não me ama, porque eu vou me casar amanhã e você está triste com isso, você não quer que eu encontre o meu amado. Meu Deus, irmãos. Isso é muito forte, cara. É muito forte, porque é como eu falei, talvez o contexto hoje, talvez não, o contexto hoje é diferente.
Mas o desejo do meu coração, irmãos, tem que ser, cara, estar com Ele. Tem que ser esse desejo em estar com Ele, independente do que aconteça. Você percebe que esse cara que eu falei aqui, ele era dessa época ali, 500 anos atrás. Mas vocês percebem que era o mesmo sentimento de Paulo há 2000 anos atrás? Vocês percebem que é a mesma coisa? E agora eu pergunto, essas coisas que eles falaram é só para a época deles e para nós não? Esse sentimento ardente que queima em ser intenso no Senhor é só para eles, irmãos? Eu creio que não. Sabe o que eu penso muito? Que se realmente, irmãos, nós estivéssemos num país que o Evangelho fosse perseguido, o nosso amor seria posto à prova. Sabe aquele amor que a gente fala? Sabe aquele amor que a gente canta? Esse amor seria posto à prova. E nós sabemos que Deus faz isso, porque se você pegar a Bíblia e você ver a história do rei Ezequias, Deus abençoa ele muito. E lá no final você vai ver que ele fala, e Deus provou o coração de Ezequias para saber tudo o que estava dentro dele. Agora pense, irmão, se nós fôssemos expostos a um tipo de situação dessa, em que nós tivéssemos que colocar a nossa vida em jogo, irmãos. Aí eu creio que esse amor que a gente fala, que a gente declara, que a gente canta, que a gente ergue a mão, isso seria posto à prova. Sabe, irmãos, está na hora da gente colocar, imprimir verdade nas coisas que nós falamos. E não ser só um momento de emoção. E não ser só algo que nós sentimos um arrepio, sentimos a presença e é isso e amanhã. Não, irmãos. Nós temos que ser verdadeiros com aquilo que nós falamos. E nos responsabilizar também pelos que nós falamos. Por isso que é muito sério quando nós compartilhamos algo. E sabe, irmãos, nos esforçar em viver isso é um grande desafio. Mas é possível. Amém? Amém? Glória a Deus. E o que eu penso com relação a isso, a gente, ora estamos lá em cima, ora estamos lá embaixo, né? Domingo eu venho no culto, tal, quinta-feira também, sala de oração, independe, sei lá, o que você faça, que você venha até aqui e você queime, e você se encha daquilo, e no outro dia, lá embaixo. Irmãos, eu não posso, ora tá queimando, ora tá frio, ora queimando, ora frio. Sabe o que é o meio disso? Crente frio, quente frio, quente frio. O que é o meio disso? É tá morno. E sabe o que isso me lembra? Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto a vomitar-te da minha boca. Irmãos, eu estou falando isso, mas não é para apontar o dedo para ninguém, não. Porque eu penso isso de mim todos os dias. Todos os dias, irmãos. Sabe, é como eu falei. Algumas coisas que eu tenho ouvido têm mexido muito comigo. E todos os dias eu tenho colocado meu coração diante do Senhor e eu tenho perguntado se eu tenho sido intenso. Sabe, irmãos, eu quero desafiar você. Se você já faz isso, amém. Mas, se você não faz, eu quero deixar um desafio. Irmãos, independente do que você tenha para fazer, independente de quão cheio seja o seu dia, separe um tempo com qualidade para Ele. Qualquer horário. Aquele horário que você pode, Deus, eu vou separar um tempo aqui de qualidade para você. Todos os dias, irmãos. Todos os dias. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Eu não estou falando de que Deus vai abençoar, de que Deus vai trazer um monte de coisa. Talvez sim, irmão, mas não é nesse contexto que eu estou falando. Mas é no contexto de sensibilizar os nossos ouvidos em ouvir a voz do Pai. É de gerar esse desejo, irmãos, de estar com Ele, irmãos. Todo o tempo. É de gerar esse aumento da fome e da sede em nós pela presença dEle e pela palavra dEle. Busque fazer isso, irmãos. Eu sei que é correria, todo dia eu também vivo isso. É correria o dia inteiro, trabalhando muito, correndo, com tudo, com várias coisas, irmãos. Mas nós temos que parar em um determinado ponto do dia para contemplar o nosso Senhor. Senão, irmãos, nós nunca conseguiremos ver Ele como Pai. Ele sempre vai ser o Senhor, o soberano, o grande Deus, irmão. Mas Ele nos chama de filhos. E nós temos que nos colocar nesse tempo para reconhecer Ele como Pai também. Para que nós possamos enxergá-lo como Pai. E para que nós não vivamos mais em mornidão, mas que nós sejamos constantes, com o coração sempre abrasado e queimando pela presença. Sempre, irmãos.
E eu sempre gostei muito de estudar escatologia, sabe? Falar sobre a volta de Jesus, falar sobre questões relacionadas a isso. Desde que eu me converti, eu lembro que o primeiro livro que eu peguei para ler foi sobre isso. E até hoje é um assunto que eu gosto muito e parece que é um assunto infinito, sabe? Parece que sempre que eu vou escutar alguém diferente, tem mais alguma coisa que eu aprendo. E aquilo vai me alimentando, e vai me alimentando, e vai me alimentando. Porque, irmãos, é como o Ângelo disse aquela vez, isso não é curiosidade, mas isso é um anseio ardente pela volta do Pai, pela volta do Senhor Jesus. E em 1 Coríntios 7, Paulo fala, tem também todo um contexto ali que ele está dando uma direção para a igreja de Corinto, e ele diz, o tempo se abrevia sobremaneira. Irmão, sabe o que me deixa assim, muito, digamos assim, incentivado a viver também isso? É que naquela época os discípulos na igreja primitiva, eles viviam assim, cara. Não era só Paulo. Vocês vão perceber, e eu também quero falar outra coisa para vocês fazerem. Tentem ler, nesses próximos dias agora, o livro inteiro de Atos. E vocês vão ver do que eu estou falando. Todos eles viviam como se a volta de Cristo fosse iminente, como se fosse amanhã. E eles eram intensos por causa disso. Eles eram intensos, irmãos, porque eles desejavam isso. E será que nós temos desejado também? Ou será que a nossa vida, a nossa preocupação, os nossos olhos, o nosso foco está só para aqui, só para as coisas terrenas? Sabe que eu creio, irmãos, que Ele está muito perto. E eu também, esses dias eu estava lendo um cara aí que é bênção também, o John Stott, eu estava lendo um livro dele, e diz o seguinte, e isso foi muito forte, irmãos, porque nós estamos falando de relacionamento com Deus, nós estamos falando de intensidade, e tem um versículo na Bíblia que fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Irmãos, e Jesus está à porta e bate, e às vezes você acha que já abriu a porta, e eu acho que já abri a porta, e na verdade, irmãos, eu estou olhando pelo buraco de fechadura, ele do lado de fora. Eu estou perto dele, mas ele ainda não entrou. Irmãos, isso também quando eu li, faz tempo que eu li, e até hoje, mexe comigo. Nós temos que estar perto dele, mas saber que realmente nós estamos perto dele. Que nós escutamos a voz dele, porque a palavra fala que as suas ovelhas reconhecem a voz do mestre. Irmãos, lá em Mateus 25, não precisa abrir. Você conhece o texto que fala sobre as virgens prudentes e as insensatas. E quando está, né, aquela situação que diz no texto que o noivo demora, ele demorou para vir. Ele se demorou em chegar, mas na meia-noite, diz na Bíblia, ele vem. E quando elas acordam, elas falam, eis aí vem o noivo. Eis que aí vem o noivo. Saí ao encontro dele. Quem é que foi ao encontro, irmãos? Foram elas que foram ao encontro do noivo. E as outras estavam ali desesperadas, porque elas não tinham mais azeite reserva para as suas lamparinas, para ir de encontro ao noivo, e elas pediram, empresta para a gente um pouco. Cara, não dá mais. E elas voltaram para comprar e não deu mais tempo. Irmãos, se nós ainda estamos dormindo, que o Senhor nos desperte, amém? Nós temos que despertar, irmãos, para aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Nós temos que ser intensos para aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, e ter sim, irmãos, azeite reserva nas vasilhas. Porque, irmãos, uma coisa eu tenho certeza, é que Ele está vindo e Ele está perto. Eu tenho certeza, irmão, que mais perto do que ontem, eu tenho certeza que Ele está. Amém? E nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, só o Pai sabe, mas nós temos que estar preparados, irmãos. Porque a Bíblia nos diz que nós temos que estar preparados para esse momento, nós temos que estar desejosos desse momento. E Paulo tinha esse desejo. E sabe o que eu acho mais louco assim, quando a gente fala de Paulo, é que ele, além de ele ter esse desejo, ele também ensinava a igreja. E quando eu li com vocês lá, o livro de Filipenses, se você está com ele aberto aí ainda, olha aquele versículo que a gente leu por último, 29, olha o que diz: porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Você veja, irmãos, Paulo, se você ler sobre ele, e é por isso que eu digo, leia o livro de Atos. Vocês vão perceber, no livro de Atos e também nas outras epístolas que ele escreve, ele diz que ele passou por naufrágio, ele foi apedrejado, ele foi açoitado, irmãos, ele foi dado como morto várias vezes, ele sofreu naufrágio. Cara, pensa no irmão que padeceu,
né? Inclusive, quando ele teve aquele encontro com Jesus, Deus manda o irmão para orar por ele e fala, cara, é Paulo. Ele fala, não pode ir, que ele vai entender o que é sofrer pelo meu evangelho. Irmãos, ele sabia o que era isso, porque ele vivia isso na carne dele. E o mais interessante aqui nesse versículo que a gente acabou de ler, ele está ensinando para a igreja também a viver isso. Então, irmão, nós temos que estar preparados sim, para qualquer coisa, para o que daí vier. Porque o nosso coração, ele tem que queimar por isso. Ele tem que queimar por uma intensidade com Deus. E irmãos, sabe o que eu creio? Falando assim dessa questão de volta de Cristo, essa nossa intensidade, ela não vai levar a gente só a viver isso nesse tempo, quando Jesus voltar, irmãos. Mas é pro agora, pro tempo que se chama hoje também. Sabia? Eu creio, irmãos, que nós vamos manifestar muitas coisas na cidade a partir do momento que o nosso nível de intensidade mudar com o Senhor. Amém? Nós estamos inseridos, irmãos, em uma cidade. E a criação dessa cidade, ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. E o nosso nível de intensidade vai nos levar a isso. Sabe, irmãos, eu tenho um texto aqui que eu não estava planejando, mas eu lembrei dele aqui. Eu queria que a gente abrisse bem rapidinho. Em Atos 17. Atos 17. Que ele fala muito sobre isso. Atos 17. Eu vou só explicar o contexto e daí eu direciono um versículo aqui para a gente ler junto. Atos 17. Era mais ou menos assim, irmãos. Paulo chegou lá na cidade, em Tessalônica, se eu não me engano. Isso, chegou em Tessalônica. E nas cidades que ele chegava, ele tinha o costume de ir nas sinagogas e falar de Jesus, né? E vocês vão ver ali que no texto ele fala que ele ficou na sinagoga por 3 sábados. Alguns teólogos acreditam que esses 3 sábados seria 3 semanas. E ele ficou todo esse tempo discorrendo, falando que era necessário que Jesus padecesse e que ele ressuscitasse e tal. E com isso, irmãos, toda uma sociedade ali naquele local foi impactada. Se vocês lerem, judeus, os gregos e também mulheres da alta sociedade. Se você pensar em judeus, maior o contexto religioso daquela época. Se você pensar nos gregos, todo o contexto de filosofia, de cultura daquela época era muito forte na Grécia. E também as mulheres da alta sociedade, ou seja, pessoas que tinham uma aquisição financeira mais abastada do que outros. Toda uma sociedade influenciada, mas isso porque Paulo era intenso. E se você continuar lendo, e agora eu quero que vocês leiam comigo, lá no versículo 6. É mais a segunda parte do versículo, né? Que daí o cara vai lá e encontra o rapaz que estava hospedando eles e ele diz assim, ó, ali na segunda parte: estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui. Irmãos, olha só como que eles eram vistos, os apóstolos eram vistos naquela época, aqueles que estão alvoroçando o mundo. Irmãos, Deus nos chama para isso, amém? Ele nos chama, irmãos, sim, para impactar uma cidade. Mas, irmãos, eu tenho que ser intenso, eu não posso ser inconstante. Eu tenho que ter um fogo ardendo dentro de mim continuamente, irmãos. E isso é algo, irmãos, que tem sim que nos levar a refletir se realmente nós estamos fazendo isso ou não. Irmãos, eu não estou falando que todo mundo vai pregar, todo mundo vai ser alguma, né, algo relacionado ao púlpito, ao altar. Não, irmãos, nós vamos influenciar uma sociedade fora dessas 4 paredes, amém? Eu creio muito nisso, irmãos. E é por isso que eu digo, irmãos, e é um desafio que eu dou para vocês. Não vamos, irmãos, sair daqui hoje e amanhã voltar à nossa rotina como se nada tivesse acontecido. Nós não podemos mais viver assim. Irmãos, eu creio que nos dias que nós estamos vivendo, apenas o eu estou buscando não basta mais. Eu tenho que ser intenso. Eu só vou buscar a Deus. Não, irmão, eu vou buscar com intensidade a Deus. Eu vou dar um tempo de qualidade para Ele. Eu vou contemplar a face dEle, eu vou ouvir a voz dEle. Eu vou me inserir no propósito que Ele tem para mim. É isso, irmãos, para isso que nós somos chamados. É isso que os apóstolos nos ensinaram, irmãos. E é isso que nós temos aprendido com muitas pessoas também, do nosso tempo, que têm feito isso. Muitos têm vivido isso, mas eu pergunto para mim e para você, e nós? Muitos têm vivido dessa forma. Eu conheço pessoas que vivem com intensidade. E eu pergunto, irmãos, e nós? É para mim e para você essa pergunta hoje. Irmãos, tem um último texto que eu gostaria de ler com vocês, que é em Atos 2, mesmo livro aí. Que fala sobre a igreja primitiva e mostra a intensidade que eles viviam.
mostra a intensidade que eles viviam. Atos 24, não, desculpa, Atos 42, inverti os números aqui. Atos 2, 42. 2:42 até o 47. Amém? Atos 2:42 diz assim: eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. Irmãos, se você está anotando, anote isso. Havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Irmãos, por que esse texto se encaixa para o que a gente está falando agora? Porque vocês percebem que eles viviam de forma intensa, todos os dias, todos, tudo, partir do pão. Eu grifei algumas palavras aqui. Enquanto eu estava pegando esse texto, eu peguei um texto e coloquei aqui, eu grifei, perseveravam, ensino, comunhão, partir do pão, temor, irmãos. Isso é muito importante. A partir do momento que nós tenhamos um temor, irmãos, nós não vamos mais fazer nada para agradar a homens, e sim para agradar a Deus, amém? Eu grifei aqui, anotei perseverando, todos os dias, juntos e com alegria. Todas essas coisas, irmãos, eu não vejo que alguém inconstante vive dessa forma, mas sim pessoas intensas, pessoas que não são levadas por vento de doutrina, porque diz que eles tinham tudo em comum. Eles eram unânimes, porque havia só um Senhor que direcionava eles. Eles eram unânimes nisso, irmãos. Sabe, irmãos, essa palavra, havia temor, ela tem que ficar gravada nos nossos corações hoje. Ela tem que ficar gravada, irmãos, porque eu pergunto como é que... Faça uma autoavaliação, assim como eu faço em mim também, faça. Como é que está o temor sobre a nossa vida? O temor de Deus. Não medo, irmãos, temor. Faça uma autoanálise. E o principal motivo hoje, irmãos, de estarmos aqui conversando é para que nós possamos, sim, refletir sobre nós mesmos. E que amanhã nós nos lembremos que nós temos que continuar refletindo sobre nós mesmos e manter uma chama acesa. E no outro dia, e no outro, irmãos. E domingo, quando a gente voltar aqui no próximo domingo, a gente já vai estar queimando. E a gente vai queimar junto, irmãos. Amém? E que nós não sejamos dependentes, irmãos, de culto em culto. E eu vim aqui domingo e passar a minha semana inteira vazio. E eu passar a minha semana inteira dependente do próximo domingo chegar. Não, irmãos. Nós vamos continuar queimando. E quando nós nos juntarmos aqui domingo, será um ajuntamento de brasas vivas, entregando incenso ao Senhor. Amém? É isso, irmãos, que o Senhor nos chama para fazer. Queimar por Ele. Sabe, irmãos, eu falei do livro dos mártires. Quantos irmãos foram queimados por Ele? Queimados, eu estou falando literalmente. Isso é muito forte, cara. Muito forte falar quantos foram queimados. Literalmente, ofereceram suas vidas, que queimou como incenso suave para o Senhor. Hoje, irmãos, talvez nós não tenhamos essa mesma disposição, por causa do contexto do nosso país. Mas isso, o nosso desejo tem que ser o mesmo, irmãos. De entregar tudo por Ele. De viver dessa forma, irmãos, que nada mais é meu, que tudo é dEle. Que inclusive a minha própria vida, esse corpo que eu quero glorificar Ele, é dEle também. Paulo diz isso em Filipenses. Ele diz: com o meu corpo te glorificarei, Senhor. Seja na vida, seja na morte. Sabe, irmãos, uma coisa que eu percebo muito nesse livro que eu estou terminando de ler, é que é o seguinte: todas as vezes que eles sabiam que eles iam ser condenados, eles não queriam que isso fosse impedido. Eles não queriam, cara, que tentassem impedir eles disso, não. Eles queriam, sabe por quê? Porque eles queriam selar aquela verdade que eles pregavam, para que outras pessoas vejam: cara, ele morreu por aquilo que ele acredita. Vale a pena acreditar nisso também. Isso tem que nos levar a refletir, irmãos. Se é esse o nosso desejo. O nosso desejo ardente de estar com Ele. E eu anotei aqui, irmãos, algumas coisas, mas
eu vou deixar para vocês lerem, como eu falei, se vocês tiverem a oportunidade, mas sabe que o livro ele começa com o primeiro mártir de todos, que é o nosso mestre, Jesus. Amém? Ele foi martirizado, ele foi crucificado, beleza. E quando eu estava em casa orando e vendo algumas coisas, vocês vão perceber que se vocês lerem lá, logo em seguida, depois de Jesus, como o livro é antigo, o autor, ele teve acesso a algumas fontes, alguns registros, que mostrava como que os apóstolos da Bíblia, como que eles foram martirizados. Irmãos, é tenso, digamos assim, é forte o negócio. Se você tiver a oportunidade de ver, eu não vou falar aqui, é bastante coisa, tem várias páginas que descrevem com detalhes e tal, mas eles foram sim entregues por amor a Cristo. Todos os dias, não é isso que a palavra fala? Todos os dias somos entregues por amor a Ele. E, irmãos, eu gostaria de encerrar com um texto. Quando o pastor Isaías estava aqui falando, eu lembrei desse texto. E algumas coisas que ele falou me fizeram lembrar desse texto e eu gostaria de ler ele com vocês. Na verdade são dois bem curtos. Coloca lá em 2 Pedro, lá no final. 2 Pedro. Depois de Hebreus. Esqueci de marcar aqui. 2 Pedro capítulo 3. E sabe, tem tudo a ver com o texto que foi lido aqui no começo. Tudo. Sobre a volta de Cristo, sobre como que nós temos que nos portar com relação a isso. E coloque lá no versículo 11. Então 2 Pedro 3:11. Na verdade, dá até para pegar a partir do versículo 10. Pegue a partir do versículo 10, 2 Pedro 3:10, que fala quase a mesma coisa, irmãos, que aquele texto. Olha só. Entretanto, o dia do Senhor virá, como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, tudo que existe será assim aniquilado. Que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Repetindo, irmãos, ele fez uma pergunta. Que espécie de pessoas é necessário que sejais nesse tempo, no grande dia do Senhor? Olha lá, pessoas que vivem em santidade e piedade. Irmão, santidade e piedade abrange muitas coisas, amém? Isso daria assunto aqui para outra mensagem. Continuando. Aguardando o dia do Senhor, apressando a sua vinda. Daí continua. Naqueles dias os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Irmãos, agora volta para o 12 ali. Aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Eu pergunto, tem como apressar a vinda de Deus? Na Bíblia fala que está escrito ali, apressando a vinda. Então nós temos que viver em piedade, santidade, apressando a vinda dele. Como? Como é que apressa a vinda de Deus? Em Mateus 24:14 diz assim, irmãos: e o evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. E eu pergunto, nós temos pregado o evangelho do reino? Nós temos vivido o evangelho do reino? Irmãos, às vezes a gente, sabe qual é o problema? A gente acha que o evangelho do reino está numa nação não alcançada, lá numa ilha do Pacífico. Não, irmãos, às vezes é o nosso vizinho mesmo. Às vezes é uma pessoa que convive com a gente no nosso trabalho. Mas Jesus? Não conheço. Apressando a sua vinda, pregando o evangelho do reino, sendo intenso. Irmãos, todas essas coisas aqui que eu falei, elas são consequência de um relacionamento intenso com Deus. Eu não creio, irmãos, que sendo inconstantes, nós realizaremos tantas coisas que nem os apóstolos disseram lá, que eles fizeram maravilhas. A gente leu ali, quando a gente leu Atos, Jesus disse que nós faríamos obras maiores que as dele. Mas, irmãos, se nós formos inconstantes, nós não faremos isso, infelizmente. Sinto informar. Ou melhor ainda, é bom que a gente saiba disso, porque daí a gente busca um relacionamento mais intenso. Irmãos, sabe qual que é o grande problema? É que muitas vezes nós entramos na fila para dar tudo, mas nós entramos pela metade. Nós vivemos em um tempo, irmãos, que não dá mais para entrar pela metade.
O Senhor, Ele precisa da plenitude do nosso ser. Sabe, irmãos, há muitos anos atrás, mas bastante mesmo, teve um cara que me disse o seguinte, ele disse assim, ó: Deus não merece menos do que tudo. Eu lembro disso. E nessa noite, irmãos, eu gostaria que nós orássemos juntos sobre isso. Irmãos, eu não vou falar para você vir aqui na frente, eu não vou. Eu peço só que você se coloque de pé no seu lugar. E tem algumas coisas que eu queria só retomar aqui, para que a gente possa orar. Irmãos, quando você estiver orando, eu vou orar junto com vocês. Mas quando você estiver fazendo isso, e você estiver falando, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais do Teu fogo, eu quero mais, Senhor, do Teu rio, eu quero mergulhar no Teu rio, Senhor. Senhor, eu quero mais de Ti. Irmãos, nós fazemos isso todos os domingos. Nós oramos, nós vamos lá e fazemos um voto com o Senhor. E a palavra fala que Deus não se agrada de voto de tolos. É melhor que você não faça do que fazer e não cumprir. Então, irmão, se você estiver orando, lembre-se amanhã do que você falou hoje. E lembre-se no dia seguinte, e no outro daquilo que você tem falado, daquilo que você tem orado. Sabe, irmão, chegou um momento em que nós temos, como eu falei, nós temos que colocar verdade naquilo que nós cantamos e naquilo que nós falamos. Sabe por quê? Eu sempre falo dessa canção porque, cara, ela é muito forte, cara. Quando nós cantamos, nós falamos assim: eu quero ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Irmão, sabe o tanto que isso é sério? Quando eu ergo as minhas mãos e falo, quero ser um sacrifício vivo. Sacrifício vivo, santo e agradável. Sabe o que é isso, irmão? Eu me colocar num altar e deixar que o meu corpo se queime por Ele. Isso é ser um sacrifício vivo. É saber que mais nada é meu, é dele. Isso é ser sacrifício vivo, irmãos. É saber, irmãos, que eu dependo totalmente dele. E isso, irmãos, também, vocês sabem que não é fácil. A dependência totalmente exclusiva do Senhor. Mas é algo necessário para que nós vivamos sim com intensidade. E isso é ser sacrifício vivo, irmãos. Quando nós erguemos as nossas mãos, quando nós erguemos as nossas vozes e nós falamos isso, de todo o coração, de toda a alma, eu te amo. É verdade isso quando nós falamos? E se hoje pedissem a nossa vida, irmãos? E se hoje, irmãos, pedissem a nossa vida em amor a Cristo, como seria? Eu pergunto para você e pergunto para mim, irmãos, porque, cara, isso é muito forte, eu não posso me deixar de fora disso. Eu pergunto para mim mesmo, e se hoje pedissem a minha vida, o que eu faria, o que eu falaria? Qual seria a minha reação, qual seria o meu sentimento? Seria eu quero estar com Cristo porque é infinitamente melhor estar com Ele? Ou eu amo essa vida terrena aqui? O que é que nós estamos contemplando, irmãos? Estamos contemplando somente essa vida aqui, somente o que Ele tem para nos dar aqui, ou nós estamos contemplando a eternidade? Ou nós estamos buscando intensidade, irmãos? Eu gostaria de orar com você. Ore também no seu lugar. Ore a Deus para que Ele realmente acenda em nossos corações uma chama que vai continuar ardendo, irmãos. Que arde continuamente, irmãos, assim como eram os sacrifícios no templo, irmão. Lá em Levítico fala que o altar ele queimava continuamente, irmãos. Que você ore e que eu ore para isso essa noite, para que esse altar não deixe de queimar sacrifícios a Deus. Para que nós possamos entregar o nosso coração como sacrifício a Ele. E que nós, irmãos, não caminhemos, Senhor, de forma inconstante, sendo levados por qualquer vento de doutrinas, mas que nós possamos sim construir a nossa casa sobre a rocha. Feche teus olhos, irmãos, vá orando aí. Senhor, nós te glorificamos, Pai. E nós te queremos, Senhor. E nós não queremos, Senhor, mais andar, Senhor, de uma forma mediana, Pai. Nós queremos, Senhor, sim andar em intensidade com o Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, queima em nossos corações. Queima a tua chama em nós, Pai. E que nós, Pai, não sejamos inconstantes, Senhor. E que nós possamos, Pai, manter esse relacionamento dia após dia, Senhor. Nós não queremos mais, Pai, ser dependente do nosso braço. Não queremos ser dependente da nossa força, Senhor. Mas nós queremos depender de Ti, Pai. Nós nos colocamos diante da Tua presença. E nós pedimos, Senhor, queima em nós. Nós queremos, Senhor, sim, nos oferecer como sacrifício vivo. Mas nós não queremos, Pai, falar isso da boca para fora, Senhor. Nós queremos que as nossas palavras, Pai, sejam ações no dia a dia, Pai. Que essas palavras que nós falamos sejam praticadas por nós, Senhor. E
que nós possamos, Senhor, sim, render um coração totalmente a Ti. Que não seja, Senhor, uma vida fora da Tua presença, mas que seja imersa no Teu rio, Senhor. Nós Te adoramos, Pai. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Santo é o Teu nome. Ore aí, irmãos. Entregue a Ele, irmãos. Não entregue a metade, entregue tudo que você tem. Não entregue a metade, entregue tudo a Ele. Nós Te adoramos, Senhor. Nos colocamos na Tua presença, amado. Sabe, irmãos, isso que nós temos orado, que você tem orado aí, tenha isso como um compromisso diante de Deus. Tenha como um compromisso, irmãos, que você quer se colocar diante dele todos os dias. Irmãos, eu posso afirmar com certeza absoluta que o nosso relacionamento com ele não vai mais ser o mesmo. Vai ser intenso, irmãos. E nós vamos sim impactar uma cidade, eu creio, irmãos. Eu creio que nós temos uma cidade para tocar, irmãos, e vai ser sim com amor intenso, irmãos. Irmãos, se nós vivemos com intensidade, nós vamos influenciar em tudo com amor, irmãos. Nós vamos tocar com amor, nós vamos influenciar os princípios do reino. Nós vamos influenciar sim, amor, irmãos, com santidade. Nós vamos influenciar sim, irmãos, com a voz que o Senhor coloca em nossos ouvidos, e nós vamos proclamar aos filhos, aqueles que têm, Senhor, esperado uma manifestação de nossa parte. Por isso eu digo, irmãos, e repito, não se entregue pela metade, se entregue por inteiro, irmãos. Amém? Vamos orar mais um pouco, irmãos. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai, essa noite por tudo aquilo que o Senhor falou, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor ministrou em nossos corações, Senhor. E assim como Davi, Senhor, falou, nós falamos. E nós queremos e pedimos, Pai, coloca a Tua palavra em nossos corações, para que nós não pequemos contra Ti, Senhor. Nós Te entronizamos em nossas vidas, Senhor. E nós nos colocamos, Pai, no Teu altar como sacrifícios vivos, amado. Queima, Senhor, em nós. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te agradecemos. E nós Te entregamos as nossas vidas, Senhor, por completo, não pela metade, Senhor. Nós Te adoramos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Santo é o Teu nome. Santo é o Teu nome, Senhor. Seja intenso essa semana. Amém? Mas não só essa semana. Tenha uma vida de intensidade no Senhor. Levanta a tua mão. Querido, nós temos ali embaixo o bistrô. Se você quer tomar um lanche, comer alguma coisa, coma aqui. Tem um lanche bem gostoso ali embaixo. Amém? Nós estamos com o bazar também ainda funcionando. Estamos, né? O bazar é um bazar missionário. Você pode adquirir
roupas lá, calçados. É para que... O pessoal da base está aí? Quem está aí? Levanta a mão aí. Esse bazar, todo o recurso está sendo investido para uma viagem missionária para Coreia. Sim, para Coreia, né? Não é mais Coreia? Esse é Israel, Turquia e Grécia, então não é Coreia. Amém? Todo o recurso que está sendo investido, está sendo pego ali, está sendo investido para isso. Amados irmãos, a paz do Senhor, desde o momento do louvor, eu fiquei quieto e o Senhor vinha falando algo muito forte. E quando o pastor pegou o microfone e que ele começou a orar e que ele começou a guerrear em cima desse altar, Deus bradava dentro de mim, falava de arrependimento e ele confirmava em cima do altar. E quanto mais ele falava de arrependimento, e eu perguntava: Senhor, o que tu queres com a tua casa? O que tu queres conosco? E o Senhor falava: eu estou mexendo nas estruturas da minha casa. As famílias desse lugar, vou eu mexer aonde vocês não sabem aonde eu vou tocar, para vocês entenderem que eu quero que vocês acordem para aquilo que eu tenho chamado vocês. Isso somos nós. Para que a gente possa viver a constância que o pastor Léo falou, a constância no Espírito, para que o propósito de Deus se cumpra através dessa casa. Em primeiro lugar, começa pelo arrependimento. Não dá para a gente estar aqui adorando sem ter o arrependimento de entender o que Deus quer conosco para o propósito dele. E Deus me deu uma palavra e mandou falar para a igreja. E a palavra está em Jeremias, uma palavra muito conhecida, e que muitas vezes a gente lê ela, mas esquece. O Senhor disse: fala para a minha igreja. Jeremias 18. A partir do 2, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desce à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: eis, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus vai mexer nas nossas estruturas. Família, isso somos nós. Vai começar na casa de cada um de nós, para que ao chegar aqui o propósito de Deus se manifeste. E o altar que Deus falou que nós precisamos levantar, ele só vai fazer efeito se o arrependimento genuíno adentrar dentro do nosso lar. Que arrependimento, irmã? Arrependimento de palavras, pensamentos, atitudes, falta de união até mesmo dentro da casa do nosso Pai, essa casa aqui. Que a gente venha se arrepender, sim, e que todos nós venhamos descer a casa do oleiro, para que os nossos ouvidos estejam atentos para aquilo que o Senhor quer para os dias de hoje. E pastor, o Senhor falava: ainda tem alguns corações aqui que ainda não entendeu o propósito que Ele colocou no teu coração. Através dele mexer nas estruturas, eles vão chorar e bradar por aquilo que o Senhor tem chorado, aquilo que o Senhor tem pedido, para que a casa entenda o que o Senhor tem soltado, liberado ao teu coração, para tu liberar sobre nós como filhos. Alguns não entenderam, mas o Senhor vai mexer ali, nos mínimos detalhes, para entender o que Deus tem contigo e o que tu tens liberado sobre nós. E pastor Léo, Deus mandou te dizer, Ele tem te mostrado coisas. Ele tem te mostrado coisas, e às vezes tu diz assim: Senhor, tu está me mostrando por quê? É para me falar? É de mim? Deus está mandando te dizer que aquilo que Ele te mostra, fala, traz à tona, não fica calado não, fala, porque eu vou mudar. O que eu te mostrares, aonde tu fores, o que eu te revelar, filho meu, fala, traz à tona. É isso, igreja. Aleluia, aleluia. Deus está ativando os seus profetas. Aleluia. Glória a Deus, recebemos essa palavra em nome de Jesus. Levanta as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Tenha uma semana poderosa e intensa na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Que a sua vida seja vivida a ponto de ser desejada pelo mundo, porque eles vão ver Cristo em você.
Vá na bênção, abrace alguém e embora. Em nome de Jesus.